Salve, salve, meu povo! Na alegria do reencontro a cada semana, em mais uma roda de conversa do Evangelho para além dos templos. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. A gente transmite essa roda de conversa semanalmente por 5 canais. O canal do Frei Juvander, do Marcelo Bar, o canal Conversas de Paz e Esperança, a TV Causas da Vida e também o canal do companheiro Zé Vicente. Sempre uma alegria compartilhar, fazer essa conversa do Evangelho compartilhada com tanta gente e que cada vez mais chega a tantas pessoas. Muito obrigado por sua companhia, né? Curtam, comentem, compartilhem, mande para aquela vizinha, para aquele familiar, para que possa também ter uma outra visão, né? Uma visão para além dos templos dos evangelhos. Quem está aqui comigo hoje nessa roda de conversa é o companheiro Frei Juvander. Seja muito bem-vindo, Frei Juvander. Olá, Darlan. Alegria reencontrá-lo virtualmente. E seja bem-vindo você que está chegando para a gente refletir aqui a partir do Evangelho de Lucas, capítulo 9, 18 a 24. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma. Deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor. Como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. Com certeza, Frei Juvander. Nesse segundo domingo do tempo comum, né? Frei Juvander já trouxe aí qual é o evangelho do dia, Lucas 9, 18 a 24, e aí eu devolvo a bola para ele, para que ele nos fale para a gente qual o contexto geral desse evangelho, qual a chave de leitura do evangelho dessa semana. Frei Juvander, por favor. Darlan, esse evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 24, ele está também no evangelho de Marcos e no evangelho de Mateus, quer dizer, nos 3 evangelhos sinóticos, com muitas semelhanças e algumas diferenças. Trata-se de Jesus com seus discípulos em meio a uma crise, né, que os biblistas chamam de crise galilaica, mas se a gente for pensar bem, é uma crise vocacional, uma crise missionária e uma crise existencial, né, que atinge Jesus, que atinge os discípulos e as discípulas na época, e que também atingiu as primeiras comunidades cristãs na época em que os evangelhos foram escritos, né? Evangelho de Marcos, década de 70, Evangelho de Mateus e Lucas, décadas de 80 do primeiro século, e uma crise também que nos atinge hoje. E qual que é essa crise? A crise é que Jesus está fazendo a sua missão já há um tempo significativo na Galileia, e esbanjando ternura, compaixão, misericórdia, e Jesus percebe que ele não está sendo bem compreendido. Aí ele pergunta para os discípulos e as discípulas: quem que as multidões, as pessoas estão dizendo que sou eu? Dizem que você é um dos profetas, é Elias, é João Batista, ou é Jeremias, ou um outro profeta do Antigo Testamento. E Jesus: e vocês? Aí Pedro passa na frente: tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Messias. Aí Jesus diz: olha, Pedro, você falou a palavra certa, mas nós estamos caminhando para Jerusalém e lá os anciãos, quer dizer, os representantes do poder econômico vão me matar, os chefes dos sacerdotes, quer dizer, a cúpula do poder religioso vão me condenar à cruz e os doutores da lei, a intelectualidade vão me matar. Mas no terceiro dia ressuscitarei. E diz: olha, não fala isso para ninguém não, né? Porque senão vai piorar a situação. E aí Jesus falou: olha, vamos continuar a caminhada. E renuncie-se a si mesmo, doando a vida. Então é essa crise de missão que Jesus enfrentou e que a gente precisa analisar aqui, Darlan. Muito bem, Frei Juvander. Acho que dá um certo impacto, né, quando a gente fala que teve uma crise, aconteceu uma crise que envolvia Jesus e os discípulos, né? Como eu queria que, se possível, falar um pouquinho mais dessa crise. Era meio que os discípulos não estavam compreendendo quem era Jesus, compreendendo a missão de Jesus. Como que a gente pode interpretar essa passagem melhor, Frei Juvander?
Exatamente, Darlan. O Evangelho de Marcos, uma das grandes características do Evangelho de Marcos é mostrar a incompreensão dos discípulos. Isso aparece em Marcos, parece ser a fonte primeira desse Evangelho de hoje. Aí em Lucas, Jesus acaba fazendo uma revisão com os discípulos, porque naquela época tinha-se uma sede, uma esperança de que, olha, vai vir o Messias, que vai implantar o reino, mas muitos tinham uma visão distorcida, achavam que podia ser um implante na perspectiva militar, de uma forma instantânea, urgente, imediata. E aí Jesus começa a perceber, está sendo missionário e começa a perceber que o anúncio dele não está se concretizando. Então, isso acontecia lá e acontece hoje também. A gente é humano, a gente tem as nossas perspectivas ideológicas, o jeito de pensar. Hoje também, por exemplo, muitas pessoas que são dominadas assim pela ideologia dominante, normalmente fazem chacota e não ouvem o que os profetas e as profetisas estão falando. E aí muitas pessoas que estão na missão se sentem em crise. E Jesus, por outro lado, também percebeu que na missão não podia ficar só na solidariedade, que tinha para caminhar para Jerusalém. E aí, caminhar para Jerusalém, que era a capital, onde estava a sede dos poderes da economia, da política, da religião, era um negócio arriscado. Aqui também, essa revisão que Jesus faz, Darlan, eu sinto que é assim, caprichar que tipo de missão, que tipo de postura cristã nos faz realmente verdadeiros e autênticos discípulos de Jesus Cristo. Por um lado, né, a primeira tentação que a gente tem assim, e que os discípulos tinham naquela época também, é assim, vamos seguir Jesus, porque ele vai nos abençoar, vamos ter prosperidade, priorizando o nosso ego, o nosso eu, tipo uma autoajuda. E aí Jesus fala, não, a prioridade tem para que a gente testemunhe um outro jeito libertador, emancipatório de viver, um caminho salvífico, precisa a gente caminhar para doar a vida. Doar a vida? Isso estranha, por exemplo, lá na versão de Marcos, quando Jesus fala que, olha, nós vamos para Jerusalém, lá vão me matar e tudo, Pedro chama Jesus num canto e fala, Jesus, Nossa Senhora, não vamos continuar essa missão não, vamos voltar para Galiléia, vamos ficar aqui só na solidariedade. E Jesus pega o Pedro pelo colarinho e dá um susto nele, né? Pedro, Satanás, você está querendo me desviar do caminho? Então, aqui, Darlan, eu acho que é uma questão muito humana e até existencial. Acontecia na época de Jesus, na época das primeiras comunidades, e hoje também. Muita gente que busca amparo na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, mas assim, priorizando a si mesmo, sentir-se bem, sentir-se uma pessoa abençoada, né, para não ser amaldiçoada, protegida, que Deus me abençoe, né, é uma espécie de autoajuda. Agora, o que o Evangelho propõe é que a gente tem que abraçar um estilo de missão de doar a vida. E é isso que, por exemplo, a Irmandade dos Mártires propõe, vidas pelo reino. Ou então uma das músicas que eu aprendi desde que eu era criança, assim, prova de amor maior não há do que doar a vida pelo irmão. E aí, Darlan, quando Jesus propõe esse estilo de missão mais arrojada, chacoalha. Tem muita gente, por exemplo, ainda mais quando ele diz, tem ameaças de morte aí. Muita gente hoje, quando se sente ameaçado, pessoas querem pular fora, voltar para trás. E Jesus chama para frente. Então é uma revisão de caminho missionário, de postura existencial, que para a gente ser coerentes com o Evangelho libertador, um Evangelho para além dos templos, a gente tem que priorizar não a própria vida, mas, como dizia Dom Pedro Casaldáliga, né? Nossas causas valem mais do que nossas vidas. Por aí, Darlan, que eu sinto. Muito bem, que bonito, Frei Gilvander. Eu acho interessante que nos evangelhos, de forma geral, né, sempre tem os comandos. É hora de anunciar, é hora de calar, é hora de se recolher, é hora de testemunhar. Eu acho que a cada momento Jesus faz esse chamado. Mas nesse evangelho tem em contraponto, mais ou menos do que você acabou de falar, Jesus pede segredo, né? Jesus proibiu de contar sobre o que estava acontecendo. O que levou Jesus a pedir segredo nesse contexto?
Boa pergunta, Darlan. É o chamado, que os biblistas falam, o segredo messiânico, né? E aqui, para tentar compreender, a gente precisa se colocar naquela situação. Imagina o seguinte, quem está propondo um caminho contundente de radicalizar mais a missão, de ir ao encontro para questionar de forma mais profunda os podres poderes, estará colocando a vida em risco. As ameaças podem aumentar. Então é como muitas pessoas dizem assim, em época de ditadura, quem levanta a voz tem que baixar a cabeça para não ser perseguido. A gente vê na história da humanidade assim, muitas vezes as pessoas têm que usar pseudônimo. Então, provavelmente que aqui Jesus está querendo não antecipar um carro, uma montanha de perseguições e de ameaças de morte. Falou, vamos tecendo o caminho, mas com a sabedoria das pombas e a esperteza das serpentes, e não ficar alardeando, né? Por outro lado, a gente vê no outro evangelho que diz que Jesus anunciava para todos, olha, nós vão me matar, né? E lá diz assim, Jesus deve sofrer, é necessário que ele sofra. E aqui dá outro detalhe, tem que entender, não podemos entender isso de forma fundamentalística, como se tivesse escrito nas estrelas que Jesus tem que ser assassinado, como se Deus fosse sádico e Jesus masoquista. Não, temos que lembrar que os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas foram escritos nas décadas de 70 e 80, uns 40, 50 anos depois. Então as primeiras comunidades já sabiam que Jesus tinha sido condenado. É importante nesse evangelho que Jesus, lá na versão de Marcos, ele diz abertamente, quem vai me matar são os anciãos, quer dizer, são os poderosos da economia, né? São os saduceus, os poderosos do poder econômico, são os chefes dos sacerdotes, é o poder religioso, são os escribas, né? A intelectualidade arraigada, macamunada com os outros poderes. Então faz essa denúncia. Mas esse segredo proíbe, provavelmente, Darlan, é uma tática, uma estratégia de sobrevivência, de não antecipar a quantidade de perseguições. Muito bem, Frei Wander. Eu estava dando uma passada no artigo, né, que Marcelo, você, em parceria com algumas organizações, publicam, e lá tinha duas questões que para mim me intrigou na reflexão desse evangelho, e eu queria devolver para você, até para que as pessoas que nos acompanham também pudessem refletir sobre, né? Que é, quem é o Cristo para nós, ou seja, qual o significado de Jesus nas nossas vidas hoje e como continuar sendo discípulo e discípula de Jesus no contexto que vivemos. Simples e contundentes perguntas. Darlan, se a gente for fazer uma pesquisa no meio das pessoas que se dizem cristãs, seja da igreja católica, das igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais, há uma imensa diversidade de respostas sobre essa questão. Quem é Jesus Cristo para você? Qual a missão, como segui-lo? Grosso modo, a gente tem, Darlan, um divisor de águas, duas posturas de entender Jesus. Tem pessoas que entendem a partir de uma perspectiva literalista, fundamentalista, bastante dualista, que entende Jesus como sendo o Salvador. Para isso, Jesus faz os milagres, é todo poderoso, ele me abençoa, ele me protege, ele vai abrir a porta do céu para nós. E se a pessoa compreende nessa perspectiva pietista, ele vai desencadear um segmento de Jesus numa linha mais de devoção, do culto, de fazer os segmentos religiosos. Agora, noutra perspectiva, o grupo que vê Jesus como uma pessoa que de fato é a expressão de Deus se encarnando, quer dizer, assumindo a condição humana, né, conforme diz o apóstolo Paulo, nasceu de mulher, quer dizer, humano como nós, 100%, mas alguém que passou por um intenso e profundo processo de humanização, que se divinizou. Frei Carlos Mestre diz que Jesus não nasceu Cristo, se tornou Cristo.
porque ele foi bebendo na formação e na sabedoria de Maria, sua mãe, de José, seu pai, o carpinteiro, né, o pedreiro, o trabalhador, vindo na sinagoga, convivendo numa cidade de periferia, ouvindo os acontecimentos, nascendo numa colônia, vendo a maior parte do povo sendo escravizado, tendo notícia de pessoas sendo massacradas, olhando os sinais dos tempos, da natureza, e Jesus foi se humanizando, passou a ensinar um caminho de humanização para as pessoas. Então, quem entende Jesus mais na perspectiva histórica, quem foi Jesus, como é que ele viveu, e aí depois os 4 evangelhos mostram que Jesus não foi só piedoso, porque se Jesus tivesse sido só piedoso, certamente ele não teria sido condenado à pena de morte, porque a pena de morte era a pena arbitrada pelo Império Romano para castigar os mais revoltosos. Então significa que Jesus foi revolucionário. Jesus não fez só assistencialismo, não fez só solidariedade. Ele lutou por justiça no seu sentido mais profundo. Esteve do lado das pessoas oprimidas, espoliadas, sofridas, né? Ele questionou dogmatismos e leis religiosas, por exemplo, a lei da pureza e da impureza, dizer que não podia tocar nas pessoas que eram consideradas impuras. Ele tocava na mulher, que muitos diziam que era impura, abraçava as crianças, os pobres, os doentes, fazia os milagres de graça, enquanto os sacerdotes cobravam. Então, quem entende Jesus nessa perspectiva, aí a segunda pergunta, a pessoa vai se animar para tentar segui-lo, aprofundando a nossa humanidade, e aí significa, na prática, a gente tentar amar como Jesus amou, e ser justo como ele foi, e implica denunciar as injustiças, as opressões e as injustiças. Significa caminhar no caminho que muitas vezes pode nos levar ao martírio. Se a gente for ver assim, irmã Dorothy Stang, por exemplo, Chico Mendes, Padre Josimo, Gandhi, Martin Luther King, né, o Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, todas as pessoas que assim foram intensificando-se, assimilando Jesus, esse jeito humano e revolucionário de ser, passaram a incomodar os opressores e começaram a ser ameaçados, foram condenados, mas a beleza é como Jesus diz no Evangelho, no terceiro dia ressuscitarei. E essas pessoas que doam a vida, essas fazem a diferença, combate o bom combate, faz diferença e deixam um legado extraordinário. Então, acho que, grosso modo, eu vejo esses 2 tipos de respostas a essas 2 perguntas que você colocou, Darlan. Que maravilha, Frei Wander. Nada melhor, né, do que essa reflexão para que a gente possa encerrar a nossa roda de conversa de hoje. Te agradeço inicialmente, né? E também a cada um e cada uma que nos acompanhou até aqui. Por favor, continue com a gente. Para terminar essa conversa de hoje, a gente vai ouvir Prova de Amor Maior Não Há. Acredito que quase todas as pessoas conhecem. Frei Wander, gratidão a cada um e a cada uma. Ok, um abraço. Excelente semana. Tchau, tchau. Até breve. Tchau, tchau. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que domar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que domar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos, se seguirdes meu preceito. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho